A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos de volta em mais um vídeo de apresentação da lição da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Estamos no quarto trimestre do ano de 2017 e nessa lição de hoje é a lição de número 7 que nós estaremos estudando no domingo, dia 12 de novembro de 2017, com o título A Salvação pela Graça. Neste trimestre estamos estudando sobre a salvação. E graças a Deus temos aprendido muito. Daí nós já queremos fazer o convite a você que está assistindo esse vídeo, mas que não está participando da Escola Bíblica Dominical. É uma grande oportunidade para você aprender a palavra de Deus num assunto de extrema relevância, como é o tema da salvação. Então, desde já, deixamos o convite. Compareça à Escola Bíblica Dominical da sua igreja. O texto áureo da semana, ele nos diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Romanos capítulo 5, versículo 18. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Então hoje será uma lição com foco na graça, salvação pela graça e somente pela graça. As leituras diárias da semana, como sempre lemos aqui, todas embasadas na Bíblia Sagrada e os textos que você pode ver aí na sua tela. Na segunda-feira, salvos pela graça mediante a fé. Na terça, a ressurreição de Cristo, o triunfo da graça sobre a morte e o pecado. Na quarta, a graça de Deus transborda em nós. Na quinta, somente pela graça somos salvos. Na sexta, nenhuma obra meritória garante a salvação. E no sábado, onde havia o pecado, a graça de Deus o suplantou. Temos agora a leitura bíblica em classe, que está nesta semana baseada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 10, versículo 15, versículo 17, 18, versículo 20 e no capítulo 11, versículo 6. Então, uma leitura bem diversificada, que você pode ler na sua lição ou na sua Bíblia, ou mesmo dar aí uma pausa no vídeo e fazer esta leitura. O objetivo geral da semana é saber que a nossa salvação é fruto único e exclusivo da graça de Deus. Os objetivos específicos são 3: explicar o propósito da lei e da graça, discutir a respeito do favor imerecido de Deus e salientar o escândalo da graça. Esses são os 3 objetivos específicos da semana. E aí, iniciamos o nosso comentário. Como sempre nós dizemos, esse vídeo é uma apresentação da lição, então não haverá aqui um aprofundamento, mas nós vamos mostrar os principais pontos da lição do próximo domingo, e aí você vai ver que é um assunto maravilhoso. O primeiro ponto fala sobre lei e graça, e o primeiro subponto fala sobre o propósito da lei. E aí nós destacamos em amarelo o texto que diz que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, neste primeiro subponto, nós podemos destacar a grande importância da lei, que é de mostrar ao homem que ele pecou, que algo que ele fez de errado, ele agora vai ter o conhecimento daquilo que ele fez de errado. Está baseado aí em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Então daí nós podemos perceber que a lei ela vem fazer isso, vem mostrar ao homem quando ele erra, quando ele peca. Dizer ao homem: você pecou, você está errado. Aí vemos o segundo subponto, que fala da lei, mais uma vez, que a lei nos conduziu a Cristo, ou seja, além de mostrar ao homem o pecado, a lei também é uma espécie de guia para encontrarmos a Cristo por meio da graça. Está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24, que é o aio. A lei, ela guia o homem a Cristo, ou seja,
tudo que está na lei aponta para Cristo. Então esse é outro objetivo da lei, é mostrar, é revelar Cristo ao homem. No terceiro subponto do primeiro ponto, fala da graça que revela que a lei é imperfeita. Através do conhecimento da graça, nós podemos entender que a lei ela era imperfeita. E aí nós grifamos esse texto maior aqui, que diz, sim, a graça é superior à lei. Logo, segundo as Escrituras, só existe a lei por causa do pecado e para apontá-lo. E aí Paulo diz em Romanos 7,7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Então, nesse primeiro ponto, nós podemos resumir no seguinte. A lei, ela não tem condições de salvar o homem, mas ela veio para mostrar ao homem o seu pecado e guiá-lo até Cristo. Porque realmente quem salva é Jesus, por meio da fé, através dessa graça que é um favor imerecido de Deus, que aí já estamos no segundo ponto da nossa lição. E aí nesse primeiro subponto fala da superabundante graça. Com esse texto destacado, vemos o seguinte: não há pecador, por pior que seja, que não possa ser alcançado pela graça divina. Pois onde abundou o pecado, que foi exposto pela lei, superabundou a graça de Deus. Então aí já é autoexplicativo esse texto e mostra que não há pecador que não possa ser alcançado pela graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ponto fala sobre fé e graça. Nesse segundo ponto fala aí dessa mistura que vai dar em salvação, né? E aqui nesse segundo subponto nós destacamos esse texto em amarelo, que diz o seguinte: ambas, fé e graça, atuam juntamente na obra da salvação. A graça é o presente imerecido de Deus e a fé, a contrapartida humana à obra de Cristo. Então, aquele que pela fé crê na obra salvadora de Jesus, por meio da graça, a graça vai alcançá-lo e ele será considerado aí um salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, conforme ele explica no demais texto do segundo subponto, ele diz o seguinte: não é a fé que opera a salvação, mas a graça de Deus que atua mediante a fé do crente no Filho de Deus, deixando aí bem claro essa salvação pela graça por meio da fé. No terceiro subponto do segundo ponto, nós temos aí a graça não é salvo-conduto para pecar. E aí é um grande alerta para nossas vidas, pois muita gente acaba desvirtuando o real sentido da graça. Então, no texto em destaque, nos diz o seguinte: segundo o ensino das Sagradas Escrituras, a graça jamais pode ser vista como um salvo-conduto para a prática do pecado ou da libertinagem. Ou seja, a graça não é liberdade para pecar, mas é a liberdade para servir a Deus em espírito, em verdade, vivendo uma vida de santidade diante da presença de Deus. Aqui nós temos o Conheça Mais, e aí você pode estar pausando o vídeo e fazendo esta leitura. No terceiro e último ponto, nós vamos trazer de forma muito rápida aqui o escândalo da graça. Seria a graça injusta? É aí o primeiro subponto. Porque muita gente pode acabar pensando dessa forma, né? Por quê? Perguntar ou questionar se a graça seria injusta. Aí temos o texto destacado aqui que diz o seguinte: pelo fato de não haver merecimento por parte do recebedor, o apóstolo enfatiza a impossibilidade de a graça e a lei andarem juntas, pois ambas são excludentes. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será salva. Existe aí um sentimento, muita gente querer produzir a sua própria salvação através das obras. Mas
na Bíblia Sagrada, deixa muito claro que as obras não salvam, mas a graça de Deus é quem salva. A graça divina incompreendida é o segundo subponto do terceiro e último ponto da nossa lição. Nos dias do apóstolo Paulo, muitos não compreenderam seus ensinamentos sobre a graça de Deus. Exemplo aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Por isso, ao longo da história da igreja, dois extremos estiveram presentes acerca da compreensão da graça: liberdade total para pecar ou a impossibilidade de receber tão valioso presente. Ou seja, alguns confundem como libertinagem e outros acham que o homem não merece receber um presente desse. E realmente não merece, mas Deus, que é amor, Deus que é extremamente bondoso, Ele, por sua graça, por sua misericórdia, Ele quis nos dar essa salvação. Terceiro e último ponto, fala sobre se deixar presentear pela graça. Depois de tudo isso que nós já vimos anteriormente, humanamente é impossível ao crente alcançado pela graça retribuir a Deus tão grande salvação. Realmente não há nada que o homem possa fazer para retribuir a salvação dada por Deus. Se isso fosse possível, já não seria a graça, porque a graça é um favor imerecido, mas seria um mérito pessoal que tiraria de Deus a autoria divina da salvação. Então, é isso, meus irmãos. Deus realmente é quem faz tudo e nós temos que ter fé no seu Filho, no sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário, para que essa graça ela nos alcance, e todo o mérito é dele, todo o mérito é de Deus, pois nós não podemos produzir a salvação para nós mesmos, mas podemos crer no Filho de Deus e buscar fazer a vontade dele. Então que Deus nos abençoe. Foi mais um vídeo do nosso canal. Você que assistiu até aqui, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com aqueles que não estão participando da escola dominical, e com certeza eles vão ser alcançados pela graça de Deus e poderão estar participando dessa obra maravilhosa. Ainda aqui no final dessa lição, nós temos esse subsídio que fala sobre a maravilhosa graça. Então você pode aí estar pausando esse vídeo e lendo ponto a ponto, que são subsídios muito interessantes aí para complementar esse conhecimento sobre a graça de Deus. Então que Deus continue nos abençoando e nos ajudando, em nome do Senhor Jesus. Amém.